do teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pessoal. É difícil estar aqui na frente, ministrando para vocês, mas ainda mais que nossos jovens são jovens que buscam, né? Então é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente falando para vocês. E como a Day adiantou hoje, eu quero trazer para vocês justamente um pouco disso, né? Sobre tempo. É o cunhado, entendeu? Tá querendo dar aquela... Não é pra escutar, mano. Tô zoando. O pior que geralmente sou eu que faço isso com o pessoal, né? Hoje eu gostaria de estar falando para vocês um pouco sobre o que vale a pena na vida da gente, né? Que o que vale a pena, o que realmente vale a pena na vida da gente, custa caro, né? E eu não estou falando aqui de dinheiro, né? Eu estou falando aqui de uma coisa que realmente a gente não consegue produzir com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Que é o tempo, né? A gente não consegue retroceder, não consegue avançar, a gente vive isso, né? A gente vive o presente e cada minuto, cada segundo é precioso para a gente, né? Então, assim, hoje eu quero falar também sobre abrir mão, né? Através disso, né? A gente tem é difícil, pessoal. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história dos apóstolos, né, que a gente tem na Bíblia. Marcos, os principais, né, os que escreveram os evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, do que eles tiveram que abrir mão para seguir o evangelho, para seguir Jesus, né? Pedro, como relata muito bem na Bíblia, né, Pedro, Tiago e João, né, eles eram empreendedores no tempo deles, né, eles pescavam e tinham lá, né, não sei como é que chama, se é frota, mas eu acredito que seja a frota de barcos, né? E tinham lá alguns barcos que trabalhavam para eles, né? Inclusive no momento em que Jesus chama Pedro, ele a princípio Jesus só entra no barco e fala: vamos para o meio ali que eu preciso pregar. Mas ele entra no barco e Pedro está vindo de uma noite que pescou a noite inteira, que não pegou peixe, não conseguiu realizar o trabalho que ele desempenhava, que ele era um profissional capacitado para isso, né? E aí ele entra no barco e ele vai sobre a palavra que Jesus lançou para ele, né? Ele aproveitou o momento e o tempo, né? Ele cedeu o tempo que ele tinha, né? E hoje isso, como eu falei para vocês, é muito quantificável isso, né? Tudo que a gente faz hoje, inclusive as coisas que a gente compra, o rolê que a gente dá depois do culto, ele é muito quantificável em relação a tempo, né? Uma pessoa que, o pai de vocês, né? Ele vai lá, ele trabalha, e para ele comprar uma calça para vocês, por exemplo, de R$200, é cerca de 9 horas de trabalho, né? Então, assim, como eu disse, tudo é quantificável. Para você comprar um Mac, para a gente sair para o rolê, comprar um Mac, é 2 horas de trabalho praticamente, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar e colocar, né? Então, isso, por isso que a gente vem falando, né, há um tempo, né, para que a gente, como EIC, como jovens da igreja, a gente precisa investir tempo em adoração, a gente precisa investir tempo em oração, né? Quanto tempo a gente investe nisso, né? E quanto tempo a gente investe no celular, né?
ou na televisão assistindo uma série, né? Às vezes a gente passa 2, 3 horas, né, assistindo uma série, ou então vendo TikTok, Instagram. Eu penso que tem que vigiar isso aí também do TikTok. E TikTok, Instagram, e a gente acaba se perdendo nesse tempo, né? Você passa o vídeo para mim? E para vocês terem uma noção de o quanto isso rouba a gente de Deus, né? Eu trouxe um pedaço... A tela é o altar. É para mim que as pessoas fazem sacrifícios. De antes até agora. De era dourada em era dourada. Eles sentam-se lado a lado, ignoram um ao outro e se entregam a mim. Agora eles têm uma tela menor em seus colos ou na palma de suas mãos para que não fiquem entediados com a tela grande. Tempo e atenção. Melhores do que sangue de cordeiro. TikTok. Para você ver como o inimigo às vezes é sutil, ele está escancarando, isso aqui é isso, é o que eu faço. Né? Eu deixei de propósito a chamada do TikTok por conta disso. Né? Ele é sutil, está na nossa cara. Está na nossa cara isso. Né? Antigamente os sacrifícios com animais eram o ponto central, né, de adoração, de pedir perdão para Deus, né? E hoje não, hoje é atenção, é tempo, né? Quanto tempo a gente gasta lá assistindo televisão, vendo celular, né? Não que não seja que não seja bom essas coisas, mas a gente precisa desenfrear um pouco, né? A quantidade que a gente fica, né? Antes de eu trazer essa ministração para vocês, eu fui ministrado muito em relação a isso, porque eu trabalho com computador, com tecnologia, então eu fico com o celular, fico com o computador o dia inteiro, né? E eu comecei a perceber que eu passo às vezes, que eu passava às vezes 1 hora fácil assim num TikTok, no Instagram, e às vezes a Dai falava assim para mim: você fez seu devocional já? Para a gente fazer junto, de repente. E eu falava: não fiz, fiquei no celular, então, não tive tempo, estava trabalhando, estava fazendo uma coisa, estava fazendo outra, né? Então, assim, a gente vai colocando, a gente é muito atarefado hoje em dia, né? E Pedro, como eu estava dizendo, ele era um empreendedor, ele tinha as contas lá dele para pagar, ele tinha o funcionário dele lá, né? João e Tiago para pagar, para dividir o dinheiro dos peixes, né? Ele tinha outras famílias que dependiam dele, e até a própria, né? Que até existe, tem a parte que Pedro está cabisbaixo, e Jesus pergunta para ele: o que está acontecendo, Pedro? Né? E ele fala: não, é que minha sogra está doente. Então ele tinha família, ele abriu mão de tempo, às vezes com filho, com esposa, né? Para conseguir fazer a obra, né? Tempo de qualidade, né? Quanto tempo a gente tem destinado para a obra, a gente tem destinado para trazer o reino, né? A Bíblia diz que esse mundo clama pelo levantar dos filhos de Deus, né? Pela manifestação dos filhos de Deus, né? Você tem se manifestado nesse tempo? Com quanta intensidade você tem feito isso? Com a mesma intensidade que você busca as coisas do mundo? Né? Então, assim, são questões que a gente precisa muito trazer, né? Lucas também, né? O que a Bíblia diz para a gente do Lucas não diz muita coisa, mas o que diz é que ele era um médico, né? Então ele era uma pessoa importante para a época, porque não era uma profissão comum, né? Então ele era um médico, ele era uma pessoa de alta, que tinha uma importância na sociedade, né? E o que a Bíblia nos conta é que ele não conheceu Jesus, mas que ele era discípulo de Paulo, mas que ele fez a obra, e ele tem um livro, dos evangelhos é dele, né? Então, ele abriu mão do tempo dele,
da vida dele, porque não fala que ele continuou como médico, mas fala que ele dedicou a vida para a obra, né? Todas essas, em relação a Lucas, está em Colossenses 4,14, depois vocês puderem ler, lá está descrito tudo certinho também. De Pedro está em Lucas 5, do 3 ao 10, conta toda essa história da conversão, de como ele abriu mão, né, dos barcos, porque depois que eles voltaram, que Jesus falou para ele, joga desse lado a rede, né? Ele voltou para a margem, eles voltaram para a margem, ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus no mesmo momento, né? Marcos, a história de Marcos está em Mateus 9:9. Se você puder abrir para mim, Ana. Que conta como Jesus chamou Marcos, né? E saindo Jesus viu um homem, Mateus, desculpa. E saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. A história a seguir diz que, vocês vão lembrar dessa passagem, diz que o seguinte, que depois eles foram para a casa de Mateus e foram comer, e rolou uma festa, e aí os fariseus, estavam os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, tal, e aí os fariseus chegou e falou assim, ô Jesus, perguntou para os discípulos, por que a gente jejua, que a gente faz um monte de coisa, né, e vocês não fazem nada, vocês não jejuam? E Jesus ouviu isso daí, né? E aí Jesus falou, é porque enquanto o noivo estiver, não é para se alegrar, e vai haver a época de que haverá de ser feito o jejum, que as vigílias, né? Então, assim, mais uma vez, um discípulo de Jesus que tinha um cargo e responsabilidades, que tinha família, né? Que tinham servos que dependiam dele, mas que abriu mão disso, né? Abriu mão desse tempo que ele tinha, né? Porque ele possivelmente não trabalhava o tempo inteiro, ele tinha os períodos de folga, de regalia dele, e ele abriu mão disso para seguir a Jesus, para levar o Evangelho, né? Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade investido no reino. O que os meninos fazem aqui, né? Chegam aqui acho que 3 horas, né? Que vocês chega aqui 3 horas para ensaiar. No domingo a gente chega aqui 8:30 da manhã, né? É bem difícil levantar no domingo, principalmente, né? De manhã, mas tempo, é preço, né? É tempo que a gente está investindo no reino, né? Os 10% do dízimo não é simplesmente vou levar esse dinheiro aqui na igreja, né? Para um pai de família que trabalha, que ganha R$2.000, que ganha às vezes um salário mínimo, né? Isso representa no orçamento dele, para ele, né? Às vezes um dia de trabalho, às vezes mais de um dia de trabalho, né? Que ele semeia na obra. Ele não pode estar aqui fazendo uma limpeza, ajudando a organizar a cadeira, mas ele está semeando o tempo dele dessa forma, ajudando a sustentar o reino de outra maneira, né? Então, todos nós aqui honramos a Deus com o nosso tempo, né? Honramos a Deus com as nossas vidas, porque isso segundo a Rodrigo, tá? Eu acredito que por isso que o presente chama presente, porque é um presente que a gente tem ali todo dia, né? A gente tem tido perdas na igreja, perdas repentinas, né? De pessoas que
de pessoas que a gente que serviram com isso, que deram seu tempo para a igreja, o tempo que elas tiveram, elas semearam, né? Quando a gente para fazer ali uma horinha de célula na semana, é tempo que você está semeando para Deus, né? Então faça com a melhor qualidade possível, né? Com a melhor qualidade possível. Que preço, né, que a gente tem pago, né? Peraí. Que preço que a gente tem pago para sermos os melhores, né? Para sermos realmente, de fato, sal da terra e luz do mundo, né? Sal da terra e luz do mundo. A gente tem pago o preço por isso, né? O Ninão, ele conta que ele saía da escola, a vida dele, ele queria aprender a tocar porque ele gostava de louvar a Deus, de estar aqui tocando no altar. E aí ele conta isso, vocês podem perguntar para ele. Ele contou para mim, quando a gente estava conversando, ele falou que ele chegava na casa dele, pegava a guitarra, pegava o violão e aqui, ó, horas e horas a fio, tocando, se aperfeiçoando, né? A gente tem um exemplo aqui do César também, né? Eu pude acompanhar ele desde de pequenininho, tocando bateria no sofá. Nem tinha bateria, mas ele investia tempo no sonho dele, tempo no sonho que Deus colocou no coração dele, para hoje estar aqui tocando, né? Hoje está aqui tocando e quem sabe um dia ser um dos melhores bateristas desse país, entendeu? Então, assim, a gente tem tudo a gente tem que ver propósito para Deus, tudo a gente tem que ver propósito, e por isso que a gente tem que colocar o nosso melhor naquilo que a gente for fazer para Deus, colocar o nosso melhor, investir o que a gente puder naquilo que Deus colocar no nosso coração, né? Se Deus colocou no seu coração de você ir para as nações, de você ser um intercessor de repente, ou de você ser um evangelista, investe tempo em aprender a evangelizar, investe tempo em aprender a como orar da maneira correta, para não fazer de qualquer jeito, né? Então, invista no seu sonho, tempo de qualidade no seu sonho. Se o seu sonho é ser um pastor, uma pastora, né? O que você está fazendo para ter uma dicção, para aprender a ministrar, para aprender? Você está lendo a palavra de Deus, né? Porque a gente tem, como a palavra de Deus diz, a gente tem que oferecer um culto racional. Então, às vezes, não é só poder, mas tem o poder na racionalidade também. Tem poder na racionalidade, né? Por fim, né? Eu gostaria de não estava no plano, mas eu acredito que seja necessário. A gente vai gastar um pouco do tempo, tem 20 minutos, mais ou menos, né? 20 para 6, praticamente. Eu gostaria que vocês, a gente vai pedir para o pessoal abaixar a luz, a gente vai investir um pouco de tempo em oração, tá? Vamos orar um pouquinho, vamos investir tempo, não gastar tempo, mas realmente investir tempo nisso, né? Para que Deus fale aos nossos corações. Se o pessoal do louvor puder subir no já, se realmente, enquanto eles ministram, né, busque no coração de vocês, né, o que realmente, se vocês realmente têm sido sinceros com vocês e gastado tempo, né, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente, se é o que Deus está colocando no coração de vocês, né, se vocês estão fazendo com excelência. Então, assim, coloquem o coração de vocês, se derramem nesses 20 minutos na presença de Deus, que
e que Deus possa trazer ao coração de vocês, realmente abrir o coração de vocês, físicos e espirituais. Senhor, eu coloco esses jovens, Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor venha, Pai, a abrir os corações deles, Pai, abrir os olhos, os ouvidos, Senhor, que eles possam Te ouvir com clareza, Senhor, que eles possam Te sentir, Senhor, verdadeiramente, e que o Senhor Espírito Santo fale ao coração deles, Senhor, sobre o que o Senhor quer, sobre qual a direção que o Senhor deseja que eles sigam. Que os louvores, Senhor, não sejam simplesmente cantados, mas entendidos, Senhor. Que todas as setas do inimigo, Senhor, agora nesse momento, que podem ser lançadas na mente deles, Senhor, no coração deles, que caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Que eles estejam revestidos, Pai, da sua armadura, Deus, em nome de Jesus. Que o capacete da salvação, Senhor, esteja sobre a cabeça deles. E que eles possam Te ouvir com clareza, Senhor, em nome de Jesus. Você